Fala família, meu parece, pra quem não me conhece, me chamo Cid, e começar a ouvir, se peça uma coisa, família, deixa aqui seu like, deixa seu like motiva a continuar trazendo conteúdo sobre o nosso Verdão. Família, vamos dar uma olhada que o Jorginho falou a respeito dessa derrota do Palmeiras para o Corinthians. Ele traz uma análise bem interessante a respeito de rendimento de alguns jogadores do Palmeiras que, olha, tá complicado. Ele fala sobre o Estevão, Felipe Anderson. É bem interessante a análise aí do Jorginho, espero que vocês gostem. Lembrando que a descrição do vídeo, que deixando os créditos pro canal dele que tá aqui na descrição, pra quem quiser conferir depois que o vídeo acabar. E sem enrolação, bora pro vídeo. Eu acho o seguinte sobre esse tipo de jogo. Se você jogar 10 vezes contra o Palmeiras no Allianz Parque desse jeito, provavelmente você vai perder a maioria. Você vai perder umas 7, vai empatar umas 2, vai ganhar uma. Provavelmente. Um time que finaliza 22 vezes, provavelmente, com a qualidade que tem em alguns de seus jogadores, provavelmente, em condições normais, essa bola vai entrar. Só que ontem era uma final de campeonato, amigo. Ontem era uma final de campeonato, um Corinthians desfalcado do Garro, um Corinthians baqueado pela eliminação na pré-Libertadores, um campo difícil de jogar. Aliás, até o Emiliano Dias ontem classificou o Allianz Parque como o campo mais difícil de se jogar na América do Sul. Ele não entrou muito em detalhes. Eu acho que ele não estava falando necessariamente do clima, que também é um fator, né? É difícil jogar com a torcida do Palmeiras lá, é uma pressão danada. Ontem, a participação do torcedor do Palmeiras foi muito legal no jogo. Deu todo esse ambiente mesmo de pressão. Nas últimas 3 finais do Paulistão, o Palmeiras ganhou essas 3, ele perdeu no primeiro jogo. Ele toma o 3-1 do São Paulo, no Morumbi, no primeiro jogo. Aquele gol do Veiga de falta foi o que manteve o time vivo, porque o Palmeiras era para ter voltado com 3-0 naquele jogo. O Palmeiras foi engolido pelo São Paulo no Morumbi e dentro de casa virou. 2023, Palmeiras perde pro Água Santa o primeiro jogo em Barueri, toma um gol no finalzinho, 2-1, vira em casa, goleia, atropela, passa o carro em casa. 2024, Palmeiras perde pro Santos o primeiro jogo na Vila Belmiro, 1-0, mesmo placar de ontem, vira o jogo em casa. Só que tem um ponto aí. Esses 3 jogos, essas 3 finais anteriores foram decididas no Allianz Parque. Beleza, o Palmeiras em casa nós resolve. O Palmeiras foi lá e resolveu. Agora ele vai ter que resolver na casa do Corinthians, onde é muito difícil. Onde o Corinthians é historicamente muito forte. Então, esse é um ponto. O Palmeiras pode se apegar nisso. O Palmeiras foi tricampeão paulista perdendo o primeiro jogo sempre. Revertendo na final, tendo que virar todas essas finais. Verdade. Só que uma virada fora de casa é muito mais difícil, né? Esse é o ponto de preocupação. E o outro ponto de preocupação é quando a gente olha a quantidade de oportunidades que o Palmeiras teve ontem, o domínio que o Palmeiras teve em relação ao seu adversário e a pouca eficiência. E o desespero que tomou conta do time, um time que a gente sempre elogia pela força mental, o desespero que teve o time ontem quando tomou o gol do Yuri Alberto. Virou o fio. Em o segundo tempo, e o Palmeiras vai tentando acelerar o jogo de novo, se aproximando da área, acelerando com o Estevão pelo lado direito, o Vitor Roque também tentando algumas jogadas de velocidade. Começam a surgir algumas finalizações pro gol e tal, mas o time toma o contra-ataque do contra-ataque no lance do Estevão, quando o Estevão perde a bola, e aí eu quero falar sobre isso. Pô, tinham 3 jogadores, tinha necessidade do Estevão tentar o drible? Galera, o Estevão é um jogador de drible. Se tem um cara que pode pegar essa bola, partir pra cima do adversário, tentar o drible, executar o drible, é o Estevão. É o jogador do elenco com mais capacidade de fazer isso. Então eu acho que, isolado, encaixotado, sobrecarregado, o Estevão tentou o que era possível. Ele tentou um drible, foi desarmado, e o Corinthians teve o mérito de encaixar esse contra-ataque, e o Palmeiras teve a desatenção dos demais jogadores que não conseguiram conter esse contra-ataque. Então eu acho que é cruel demais colocar em cima do Estevão a responsabilidade pelo contra-ataque do contra-ataque, onde saiu o gol do Corinthians. Tem muita coisa pra falar. Você tem que falar do Mike, que até deu bote, mas do Rios que erra e o Memphis acaba dando sequência na jogada. Você tem que falar do espaço que o Mikael dá pro Yuri Alberto. Acho que o Mikael pensou o seguinte, não vai, né? Não vai fazer, né? E o Mikael foi dando espaço. E foi permitindo o avanço do Yuri Alberto, a progressão do Yuri Alberto. O Yuri Alberto ganhar o ângulo pra batida. O Mikael foi mal no lance. O Everton talvez pudesse chegar nessa bola. Um goleiro da qualidade que tem, de seleção brasileira, também podemos debater. Então é muita coisa pra gente debater. Ao invés de ficar, não, é porque o Estevão perdeu a bola lá na frente. Aí o Estevão não tinha que ter tentado o drible, porque o Estevão não resolve jogo grande. Aí começa. O Estevão é o cara dos jogos menores. O Estevão não decide partida grande. O Estevão ontem era, muitas vezes, a única válvula de escape que o Palmeiras tinha. Então, acho que os grandes erros do Palmeiras ontem foram essa sobrecarga em cima do Estevão e a quantidade de cruzamentos, principalmente depois que tomou o gol, como o time psicologicamente sentiu. Então, foi um time que, a partir do gol do Corinthians, do Yuri Alberto,
Um time que ficou ansioso em campo, acelerando demais as jogadas. O Abel extremamente pilhado na beira do campo, reclamando de tudo, tomou cartão amarelo. E o time que muitas vezes a gente enalteceu por ter esse equilíbrio, essa força mental, né? Ontem não. Ontem depois do gol. E aí é um ponto pro Abel trabalhar nesses próximos 10 dias, né? O aspecto psicológico, a pilha tem que ser correta, né? Ontem o Palmeiras pilhou demais depois do gol e acabou se atrapalhando. Aí era jogador errando, era jogador tropeçando, jogador caindo. Cruzamento, bumba meu boi, teve aquela chance com o Vitor Roque que a gente destacou, que o Hugo pegou com a pontinha dos dedos, mas faltou um pouquinho mais de cabeça no lugar, de lucidez ao Palmeiras depois do gol que sofreu. Não acabou o campeonato, evidentemente. Agora, tem uma outra coisa que eu queria destacar antes de fechar e falar do jogo da volta. Alguns jogadores que têm entrado e, sinceramente... Ontem, eu não vou nem falar da entrada do Flaco, essa nem me chamou tanta atenção, porque é gritante a dificuldade do Felipe Anderson. E não é perseguir ninguém, e não é fulanizar. A culpa da derrota não é do Felipe Anderson. O Felipe Anderson entra com 38 do segundo tempo. Beleza, não é ele o grande responsável pela derrota. As responsabilidades estão ditas aqui ao longo dessa análise. Mas, cara, assim, não pode entrar tão mal. De novo. Quando o Palmeiras precisa de um socorro do banco, aí vem o Felipe Anderson e erra praticamente tudo. E é uma figura pálida em campo. Eu tô querendo ver a estreia do Felipe Anderson. Lá dentro, eu daqui à distância, eu não consigo identificar as razões. Pode ser, cara, um monte de coisa. Dificuldade de adaptação, problema familiar. Pode ser um monte de coisa que o Abel com certeza sabe. Palmeiras com certeza tem a explicação pro rendimento tão ruim do Felipe Anderson. Tanto que o Felipe Anderson é banco e entra sempre no finalzinho dos jogos. Se tivesse hoje confiante pra ser titular, o Abel certamente o colocaria como titular, se ele tivesse demonstrando condições de ser titular. Eles sabem a razão, eu não sei. Eu sei o que eu vejo no campo, eu sei que a produção é baixíssima. Diante de toda a expectativa que se gerou em cima do Felipe Anderson. De novo, ontem, um desastre quando entrou em campo. Piorando a situação de um time que já estava tenso, que já estava nervoso, que já estava errando mais do que estava acertando. Então, quando esses caras virem do banco, eles vão precisar colaborar muito mais do que tem colaborado. Seu Flaco Lopes, seu Felipe Anderson, principalmente quando o Palmeiras precisar dessas soluções ofensivas. São jogadores que podem dar algo ofensivamente. E tem entrado muito mal. Não acabou. Óbvio que não acabou. Tem o jogo da volta. E aí, no jogo da volta, muito provavelmente, quem vai ter que resistir aos primeiros minutos será o Palmeiras, porque o Corinthians vai pegar a empolgação da Neoquímica Arena lotada e vai tentar ampliar essa vantagem. E eu tô muito curioso para ver o controle emocional do Palmeiras no segundo jogo diante de um cenário adverso, porque ontem, e acho que é um ponto fora da curva na era Abel, o Palmeiras respondeu emocionalmente muito mal à desvantagem no placar. Não é o padrão desse time, mas foi o que aconteceu. E aí, família Nação Verde, o que vocês acharam da análise do Jorge Igor? Pra mim ali praticamente foi cirúrgico em muitas coisas que ele falou ali na questão mental dos jogadores do Palmeiras. Esse era um ponto que os jogadores do Palmeiras tinham em mente. Os jogadores do Palmeiras eram muito fortes. Vocês lembram lá em 2022, meio de 2021, o mental psicológico dos jogadores do Palmeiras, como era forte? Cara, o Palmeiras podia estar perdendo 2-0, impressionante, perdendo de 2-0. Os jogadores do Palmeiras parecem que estavam 0-0, os caras eram muito fortes, o mental. Eu não sei o que vem acontecendo com os jogadores do Palmeiras. E olha que mudou muito jogador, né? Saiu muitos jogadores, né? Deu uma grande renovada no elenco, né? Mas é impressionante isso, cara. Realmente o Palmeiras perdeu o mental, que era uma das grandes forças que esse time, esse elenco que o Abel tem no Palmeiras, era muito forte. É impressionante. E hoje não é mais. Na questão do Felipe Anderson e Flaco Lopes, família, meu Deus do céu, cara. Nossa, cara. O Jorginho foi perfeito ali, cara. Eu não entendi, acho que o Felipe Anderson esqueceu de jogar bola, cara. Como ele mesmo falou ali, o Jorginho. A gente não sabe de fato o que está acontecendo com o atleta, mas se vocês vão concordar comigo, se o atleta não está rendendo, se ele tem algum problema pessoal, se ele está com algum problema físico, mental, não sei, se está com algum tipo de problema, cara, você vai me colocar um cara desse, final de campeonato paulista, não deixa esse cara nem no banco, cara, sobe alguém da base, não sei. Mas se o cara tá com algum problema, ele não tem condições de jogo, não coloca o cara, é simples assim. Vai colocar um cara pra piorar mais ainda a situação, sabendo que a gente tá precisando de reverter um placar de 1-0, ou pelo menos buscar um empate. Abel, pra mim, no ponto de vista, ele errou muito nisso. Felipe Anderson tá muito queimado, ele jogou muita bola na Lazio, mas parece que esqueceu, cara. Não sei se a camisa pesou muito pra ele, a responsabilidade, a cobrança da torcida. Ele sabe que o Palmeiras é um dos maiores times da América do Sul, um dos maiores do mundo. Então, não sei o que acontece com o atleta. Queria entender, como ele mesmo falou, o Abel deve saber, o Palmeiras deve saber.
Mas enfim, família, quero a opinião de vocês aqui nos comentários, o que vocês acharam da análise do Jorge Igor. Pra mim ele foi cirúrgico aí. Lembrando que descrição do vídeo, deixando os créditos do canal do Jorge Igor que tá aqui na descrição. Família, se você não for inscrito ainda, já se inscreva no canal. Mais de 45% das pessoas inscritas no nosso canal que não são inscritos, então só se inscrever aqui. Não esqueça de deixar o seu like, deixando o seu like motiva a continuar trazendo conteúdo sobre o nosso Verdão. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Um forte abraço e até o próximo vídeo.